Com a sua mão sobre o teu coração, com seus olhos fechados. Pai querido Senhor, que a tua palavra venha falar no meu coração. Abre, Senhor, o meu entendimento para que eu possa ouvir a tua voz em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel 37. Nós já conhecemos essa palavra, nós já conhecemos essa história, mas hoje Deus vai trazer uma revelação no teu coração. Amém? Você que não consegue achar, pede para alguém que está do lado te ajudar. Ou levanta a mão aí, alguém vai te ajudar. Eu vou pedir para você desligar o seu celular, para que nada venha nos empatar, né? Que nada venha nos tirar da visão de Deus. Amém? Se você não souber desligar, pede para alguém te ajudar. Ou coloca no modo avião, né? Assim ele não toca. Abaixa o volume, para a gente ficar com a nossa direção só em Deus. Diga glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Diga amém. Quem não achou ainda, faz assim. Eu quero que todos leiam. Todo mundo achou. Então, vamos ler comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Diga glória a Deus. Por que não está gravando? Disse que ia gravar? Filmar? Não? Cadê a Fer? Não deu? Amém. Diga glória a Deus. Então, essa palavra falou muito no meu coração. Desde quando foi marcado, eu estava falando com Deus o que eu poderia trazer para vocês, né? O que poderia
ser falado sobre o avivamento. E quando a gente pensa no avivamento, é uma coisa muito importante para ser falado de qualquer forma. Você tem que entender o que é o avivamento. Então, Deus me colocou no coração e eu comecei a estudar. E essa palavra é uma referência de avivamento em nossas vidas. Porque o vale de ossos secos era um lugar sem esperança, era um lugar sem vida, era um lugar aparentemente sem motivo para que Deus levasse um profeta em espírito até lá. Aí, a gente não, olhando assim, a gente não vê por que Deus levaria um profeta num lugar que não tem esperança, não tem vida, mas Deus levou o profeta até lá. Para quê? Para nos ensinar. Amém? Para deixar um ensinamento para nós. Por quê? Porque muitas vezes, num lugar que não tem nada, ainda há esperança em Deus. Porque muitas vezes nós não temos mais esperança, nós não temos mais expectativas, nós não temos mais ânimo, vontade de viver. Nós não temos mais sonhos. Então, este vale, a gente pode se comparar que a nossa vida se encaixa. Muitas vezes a nossa vida se encaixa ou se encaixou neste vale. Amém? É por isso que eu estou falando que nós nos encaixamos nesse versículo, mas não como profeta. Não como profeta, que Deus está nos levando, não. Nós nos encaixamos nesses versículos como o vale, porque nós estamos sem nada muitas vezes. E geralmente isso acontece quando a gente está em dificuldade. Acaba-se o sonho, acaba a esperança, acaba a vontade de viver, acaba o motivo, né? Acaba o ânimo, a expectativa. Então nós acabamos sem nada, igual o vale estava. Então, essa palavra me chamou muito a atenção, porque fala muito com a nossa vida. Diga glória a Deus. Ou a gente está assim, ou a gente estava assim. Porque no momento que está tudo assim difícil, que a gente não vê esperança, aconteceu o quê? Há pouco tempo atrás, veio a pandemia. Aí, sim, que aconteceu mais coisa ainda na nossa vida. Muitas de nós já não temos nem fome e nem sede da palavra de Deus. Além da gente estar igual o vale, sem expectativa, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de viver, sem sonhos, ainda depois da pandemia, veio a falta de sede e a falta de fome. Não temos mais sede pela palavra de Deus e não temos mais fome. Então, isso falou muito no meu coração, porque nós precisamos ser reavivados assim como o Senhor reavivou aqueles ossos secos. Amém? Então, eu creio que Deus vai falando no teu coração. Porque na pandemia se tornou muito comum a gente viver de live, né? Então, a coisa ficou muito fácil. Você liga o celular, você vê live de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é tipo. Então, ficou no nosso conforto, na nossa casa, nós ficamos lá, assistindo live, ouvindo pregação, porque nós não precisamos marcar presença, porque a gente acostumou na pandemia. Porque na pandemia ninguém ia à igreja. Então, a gente pegou e aderiu, a gente gostou dessa oportunidade e a gente acostumou com o conforto da nossa casa. A gente não precisa tomar sol, a gente não precisa tomar chuva, não precisa acordar cedo, porque a hora que você ligar lá a internet, você ouve uma palavra. Então, nós achamos isso, para nós se tornou normal. E isso não é normal. Porque nós achamos que o nosso coração está sendo cheio do Espírito Santo. Nós achamos que nós não precisamos mais estar na igreja. Essa igreja hoje poderia estar lotada, não cabendo de mulheres.
Mas muitas de nós ficam em casa. Porque não tem mais esperança, não tem mais vida, não tem mais sede, não tem mais fome. Não tem vontade de vir. Depois eu assisto lá. Depois eu assisto que está passando, deve estar passando São Paulo, né? Depois eu vejo. Então, é cômodo eu ficar em casa, ligar a TV. É cômodo eu ficar em casa e pegar o celular. Mas nós esquecemos que para ter comunhão, nós precisamos estar na igreja. Nós esquecemos que para testificar a verdade em nossa alma, em nosso espírito, precisamos ser alimentados da palavra da verdade. Precisamos receber o toque do Espírito Santo, o mover de Deus. Precisamos ter um momento de comunhão com Deus, como a gente acabou de ter agora e estamos tendo agora. Este momento a gente não tem em casa, não tem. Você está estudando, você está vendo uma live, chega o filho, chega a filha, o outro manda mensagem, a outra manda... Eu vejo hoje. Hoje eu estava estudando desde manhã, vim para a igreja só à tarde, uma hora antes. Eu estava estudando e pondo tudo a limpo. Daí um manda mensagem, outro manda um recado, o outro liga, o outro que nunca te ligou liga, e assim vai. Eu falei, nossa, Deus... Como que a coisa é, né? Mas eu não sabia que Deus já estava me preparando para poder falar para você como que é a live, né? Porque eu nunca assisti live, a gente fazia live antes. Eu vinha aqui na igreja com o pastor para fazer, então eu não ficava em casa. Então a live é assim, né? Aí aparece lá um monte de recados, fala, nossa, mas esse eu tenho que ver porque é importante. Esse aqui eu também tenho que ver. Aí neguinho posta lá, eu tenho que ver que postou. Então, a live é muito confortável para nós, para a nossa carne. Mas nós precisamos deste momento. Nós precisamos desse reavivar de Deus, do avivamento de Deus em nós. Nós precisamos ter este momento com Deus, na casa de Deus, na igreja. É onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a ter comunhão, aonde a gente aprende a respeitar, onde a gente aprende a palavra, aonde o Espírito testifica no nosso espírito. Amém? Diga glória a Deus. Então, nós não podemos ficar acomodados. Porque se nós olharmos para esse relato, podemos perceber que um avivamento de Deus é por etapas, é por processo, é por fases. Porque se nós olharmos nessas fases, se você olhar o que Ezequiel viu, foi tudo por etapa, não foi? Foi tudo por etapa. Primeiro teve o quê? A junção dos ossos. Depois dos nervos, dos músculos, e depois da carne, e depois do quê? Da pele, amém? E por último foi o quê? O espírito. Então nós precisamos dessa etapa na nossa vida, porque Deus ele usa a palavra profética para nos ensinar que precisamos aprender a passar por todas essas etapas. O nosso Deus, ele não pula etapas, porque Deus, ele tem o poder para quê? Para fazer aquele exército de osso seco reviver tudo de uma vez, não tem? Ele precisava de etapas? Sim ou não? Não. Ele podia colocar todo mundo de pé e ali havia um grande exército. Não. Mas para nos ensinar, ele foi por tudo por etapa, nos ensinando. Assim é na nossa vida. Nós temos que aprender. Amém? Falar amém. Então, Deus, ele tem o tempo para tudo. Há propósito debaixo do céu para tudo. Tudo há seu tempo. Lá em Eclesiastes 3 fala que tudo tem o seu tempo. Há tempo para sorrir. Há tempo para quê? Para chorar, há tempo para quê? Para plantar, há tempo. Vamos pegar aqui, certinho, tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de plantear e há tempo de saltar. Amém?
Há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se, de abraçar. Amém? Só até aí. Mas eu peguei aqui, que como nós vamos aprender que nós precisamos de etapas, nós sabemos que, a única coisa que nós sabemos na nossa vida, que há um começo e que há um fim. Todo mundo sabe o que vai acontecer no meio? Todo mundo sabe? Você sabe o que vai acontecer amanhã, depois? Ninguém sabe. Então nós temos certeza do começo e do fim. Então há tempo para plantar e há tempo para colher. Só que Deus, Ele não nos revelou o meio. O que fica no meio do plantar e colher? O que fica no meio do plantar e colher? O cuidar. Deus não revelou. Revelou? Não. Você planta e colhe sem cuidar? Não, eu tenho que plantar, eu tenho que regar, porque senão o sol mata, não é? Eu tenho que tirar as ervas daninhas, eu tenho que tirar, se dá alguma praga, tem uma praga que dá nas minhas flores lá, é toda branquinha, tem que tirar aquilo lá, senão ela mata, né? Eu tenho que limpar, não é assim? Até o quê? Chegar o tempo de colher. E colher o quê? Bons frutos. Na nossa vida também é. Nós plantamos coisas boas, regamos, né? Cuidamos e depois nós vamos colher. Amém? E o tempo de chorar? E o tempo de sorrir? O que tem no meio? O consolo. Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então há tempo de chorar. Aí há tempo de Deus nos consolar. É o meio, Deus trabalha no meio. Amém? Ele consola e daí vem o quê? O riso. Mas tem esse período que nós temos que passar. Tem um período que nós precisamos passar, nós precisamos aprender que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, mas o meio Deus não nos revelou. E às vezes você está passando por um problema que você não está conseguindo saída, não está vendo saída, mas Deus está no controle, amém? Temos que acreditar que tem o meio aí, e que Deus está cuidando de você. Se Ele diz que cuida de você, a Bíblia diz assim: olho para os montes, olho para os montes, olho para o alto, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Olho para o alto e de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, se você está no vale, você tem que olhar para o monte. Porque o meu socorro vem do alto, não vem do vale. Amém? E muitas vezes nós estamos olhando no vale, no problema. Diga glória a Deus. Estão conseguindo entender? Amém? Então, o que Deus falou para Ezequiel, a primeira coisa que Deus perguntou para Ezequiel: o que você está vendo? É a primeira coisa. Poderá viver esses ossos secos? E hoje Deus nos pergunta para nós: o que você está vendo na sua vida? Qual é o problema que você está vendo lá na sua casa, na sua vida? O que você tem visto que você não está achando solução? O que você tem passado? Jesus está perguntando, Deus está perguntando. O que você tem visto lá na sua família? Porque por pior que seja a sua visão, por pior que seja o problema de saúde, de dificuldade financeira, do casamento, por pior que seja, Deus, Ele é suficientemente capaz de mudar todas as coisas e trazer vida. Amém?
Irmã, eu recebi uma notícia muito triste do médico, que fulano está com câncer, que fulano está com isso, que é uma doença incurável. Mas e Deus? Eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem dos céus. E Deus, Ele é suficientemente poderoso, capaz de mudar toda a situação. Não, mas o meu marido, ele não muda. Muda se você olhar para Deus. Não, meu filho, irmã, está numa cocaína, está numa desgraça, a minha filha está na prostituição, a minha vida está uma miséria, os meus problemas estão aumentando, eu não tenho dinheiro para nada. Por quê? Você está olhando para o vale, você não está olhando para os montes. Amém? Se você não está olhando para o céu, o meu Deus, Ele é suficientemente capaz de mudar todas as coisas. E temos que nos tornar uma voz profética. Fala assim comigo: eu tenho que me tornar uma voz profética e profetizar na minha casa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso profetizar. Deus diz: profetiza ao filho do homem. Amém? Às vezes o seu marido não vem na igreja porque você nunca profetizou sobre a vida dele. Você nunca profetizou sobre a vida do seu filho, que ele não vai mais mexer com coisa errada, seja o que for. Profetiza, Deus fala, profetiza ao filho do homem. Há momento de falar e há momento de calar. O momento de falar é agora. Nós temos que profetizar. Amém? Nós temos que ser e somos uma carta viva do Senhor. Nós não podemos estar dentro da igreja e só murmurar, e só reclamar, e só falar: Senhor, tem misericórdia. Se Deus já falou para você profetizar, profetiza, ó filha do homem, de Deus, profetiza. Amém? Você é uma filha de Deus. Diga glória a Deus. Então profetiza, você tem que profetizar. Às vezes você não vê solução lá na sua família. Tem estado muito difícil, às vezes você pode falar: irmã, está muito difícil lá, a situação com meu esposo, a situação com meu filho, a situação financeira está difícil. Mas nós não profetizamos. Diga glória a Deus. Muitas vezes nós vemos os problemas e nós reclamamos, e esquecemos que nós temos um Deus, que Ele é infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Amém? Amém? Qualquer coisinha nos abala, nos tira da igreja, nos deixa brava, nos deixa irritada. Não mexe comigo não, que hoje eu não estou boa. Né? É mais ou menos assim. E a mulherada fala, né? Eu sei porque eu sou mulher. Amém? Então, nós temos que aprender a hora que nós formos falar coisas boas, profetizar na nossa vida. Porque a palavra há poder, amém? Na nossa língua há poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, nós temos que usar a nossa língua para abençoar. Diga glória a Deus. E quando nós estamos nervosas, o que nós fazemos? Nós amaldiçoamos o nosso marido, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa situação financeira, o carro, o emprego, o patrão, e assim vai. E nós não usamos os nossos lábios, a nossa língua, a nossa boca para profetizar a palavra do Senhor. Amém? Irmã, mas veio a pandemia, tudo ficou pior lá. Ninguém vem na igreja, só eu. Ninguém quer ouvir do Senhor, só eu. Profetiza. Profetiza, porque será salvo eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Irmã, mas eu não consigo ir mais na igreja.
com o mesmo amor que eu tinha antes. Às vezes você já pensou isso e já falou isso. Eu não consigo fazer a obra como eu fazia antes. Eu não consigo manter a minha frequência na igreja como eu fazia antes. Aí Deus diz o quê? Profetiza, ó filha do homem, porque o seu coração é enganoso. Você tem que dizer assim, profetizar: o meu coração é enganoso. Você não vai me dominar. Amém? Se está faltando amor, profetiza, o coração é enganoso. Às vezes sentimos algo que não provém de Deus. Você fala: não, mas eu estou sentindo no coração de não ir na igreja. Onde isso, irmã? Onde isso? Aonde está escrito? Aonde que Deus vai falar para alguém não ir na igreja para aprender a palavra dele? Então nós temos que profetizar. Não olha para o seu coração é enganoso. A Bíblia diz. Nós temos que parar de falar: mas Deus falou no meu coração. Não, irmãos. Quando Deus fala, é coisas boas, é coisas firmadas na palavra. Deus não é fofoqueiro. Deus vai querer você sempre na casa de Deus. Deus vai querer você sempre ouvindo a palavra de Deus. Então profetiza ao teu respeito. Ah, mas hoje eu estou com uma preguiça. Mas em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus, eu sou de Deus, eu vou na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor bem bonito para a gente acordar. Não dorme não. Amém? Há tempo para tudo. Há tempo para se calar e há tempo para falar. O profeta, ele profetizou e aconteceu uma coisa que Deus não tinha avisado ele que ia acontecer. Quem pode me falar o que aconteceu quando o profeta profetizou? E aconteceu uma coisa, que ele abriu os olhos. O que aconteceu? Não põe não. O que aconteceu? Quem pode falar? Houve um barulho, um ruído, e ele abriu os olhos. Ele assustou. Amém? Porque quando Deus moveu os ossos, quando Ele mexe nos ossos para colocar um osso perto do outro, fez barulho. Porque Ele ia tocar nos ossos, Ele ia tocar nos músculos, Ele ia tocar na carne, Ele ia tocar na pele. Só que primeiro Ele fez o barulho, porque Ele mudou todos os ossos e trouxe osso por osso, um perto do outro, para juntar, porque estava todo mundo espalhado. Amém? Estava perna para cá, braço para lá. Ele trouxe, Ele juntou tudo certinho e fez o quê? Um barulho. Amém? Nós não estamos preparados para o ajuste de Deus na nossa vida. Nós não estamos preparados para deixar Deus tocar na nossa estrutura, que é os ossos. É uma estrutura. Então, o avivamento que Deus traz sobre nós vai sacudir a nossa estrutura. Amém? Este avivamento que Deus vai trazer sobre nós hoje vai sacudir a minha estrutura, a sua estrutura. Amém? Diga glória a Deus. Aquilo que estiver fora do lugar, aquilo que tiver que ser ajustado por Deus, Ele vai fazer barulho. Deus mexe nas nossas dores, toca nas nossas feridas, vai fazer barulho, amém? Para Ele colocar no lugar, vai doer, amém? Se Deus cavar aonde eu escondo as minhas coisas, os meus pecados de estimação, os meus pecados premeditados, os meus egoísmos, se eu deixar Ele tocar,
vai fazer barulho. Amém? Então Deus, Ele mexe na nossa estrutura. Ele tira todo o pecado, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que não deixa você se aproximar de Deus. Ele vai mexendo, que muitas vezes nós temos pecado de estimação, guardado num lugar que somente nós e Deus conhecemos. E quando Deus, Ele mexe no nosso coração, Ele tira tudo fora. Ele tira tudo para fora. E muitas vezes nós preferimos esconder as coisas, fechar as portas para que ninguém veja que Deus está fazendo barulho para arrumar as coisas dentro de nós. Mas vou te falar uma coisa hoje: Deus vai fazer barulho para organizar a sua vida. Amém? Amém? Por que vai fazer barulho? Porque quando Deus mexe, Ele desmorona tudo. Amém? Eu vou dar exemplo para você, porque isso também é avivamento. Quando Deus mexe em nós, no profundo do nosso coração. Eu vou dar um exemplo para você de faxina. Quem não sabe fazer uma faxina aqui, né? Até as crianças que vê a mãe, né? Já sabe o que é uma faxina. Vamos falar da faxina. Que toda organização que você vai fazer lá na sua casa, o que acontece? Você tira o velho, né? Você faz aquela faxina, principalmente eu que mudo, né? De vez em nunca, né? O Bizi sempre, né? Então você começa a sua faxina, o que você faz? Tira toda coisa velha, não é assim? Tira toda coisa velha e faz o quê? Joga fora e traz o quê? O novo. Amém? Roupa, você tira as coisas velhas, né? Tira aquilo que já não serve mais. Daí você compra uma peça nova, vai colocando. Aí você limpa um armário, você já vê os potes quebrados, joga fora. E vai fazendo o quê? Barulho. Amém? Isso é organização. Então nós temos que deixar Deus fazer essa faxina no nosso coração. Tirar tudo do velho homem. Amém? Tirar toda a soberba. Tirar todo o orgulho. Tirar todo o engano. Tirar tudo aquilo que não é dele e jogar fora. Diga glória a Deus. Primeiro, Deus mexeu nos ossos, organização, colocou tudo no lugar. Amém? Segundo, Deus fez crescer o quê? Músculo, nervos. É a segunda etapa. Os músculos e o nervo falam de força. E nós estamos falando de um avivamento que Deus está ajustando as nossas forças. Porque um avivamento não é sobre o que você faz dentro da igreja, mas é de quantas palavras da verdade falamos lá fora. O avivamento não é quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas é quando você sai lá fora, o que você tem feito lá fora. Quantas palavras de verdade você tem falado lá fora. O seu testemunho, como que está lá fora. Você tem sido um testemunho de verdade ou um testemunho de vergonha? Você pode fazer este autoanálise no seu coração. O que eu tenho feito? O que eu tenho falado? O que eu tenho falado dentro da minha casa? Que até hoje meu marido não se converteu, os meus filhos não querem nem ouvir falar de vir na igreja. E eu não estou conseguindo desfrutar daquele, da palavra será tu salvo, tu serás salvo, mas é tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então se eu crer, a minha casa vai ser salva. E por que isso não está acontecendo? Porque o meu testemunho não está na minha casa, o meu avivamento não está lá. Porque o avivamento não é aqui dentro que Deus quer te avivar. Deus quer te avivar para que você seja avivado lá na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus conhecidos, nos seus parentes.
Eles precisam ver Cristo em você. Você tem que ser uma carta viva. Eu tenho que ser uma carta viva. Qual é o meu testemunho? Pergunta para você o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com a palavra de Deus na minha vida? Será que eu estou só perdendo tempo dentro da igreja? Que quando eu morrer eu vou direto para o inferno? Então nós temos que ver a força de uma geração avivada. Nós temos que ser uma geração avivada. Por quê? Temos que saber para onde que estamos caminhando, para onde você está caminhando. Você tem a certeza da salvação, que você vai morar com Cristo? Ou você ainda tem dúvida? Se você tem dúvida, nós precisamos ser avivados. Amém? Nós precisamos deixar Deus fazer uma faxina dentro do nosso coração, porque está entrando muita terra, muita sujeira. Amém? Então nós precisamos ter a certeza deste avivamento no nosso coração. Amém? O verdadeiro avivamento, ele acontece quando há conversão. Quando um ser humano, um homem, uma mulher, ele se converte. Esse é o verdadeiro avivamento, quando nós nos convertemos, quando nós deixamos as práticas mundanas para trás. Quando a gente era do mundo, nós fazíamos muitas coisas que não convinha pela palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ainda estamos fazendo coisas que não convêm na palavra de Deus. Ainda bebemos, ainda nos prostituímos, ainda fornicamos, ainda falamos palavrão, ainda confessamos toda hora o mal, ainda não tomamos posse da palavra do Senhor. Então o verdadeiro avivamento é o verdadeiro conversão nossa. Quando nós largamos o mundo, deixamos tudo lá fora e começamos a viver a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o verdadeiro avivamento é quando eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o que acontece? Eu não vou mais fornicar antes do casamento. É sexo antes do casamento. Eu não vou fornicar, porque como que eu vou fornicar se Cristo vive em mim? Eu não vou adulterar, porque Cristo vive em mim. Como que eu vou adulterar, igreja? Se Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro avivamento que eu preciso ter, você precisa ter. Amém? Se eu não vivo mais eu, e Cristo vive em mim, eu vou praticar o quê? A palavra da verdade. Eu não vou ficar mais nervosa, não vou rodar a baiana lá em casa. É neste momento que nós precisamos ter o verdadeiro avivamento. Acontece tudo lá em casa, irmã, e eu viro a baiana, eu xingo, eu grito, eu faço um espetáculo. Depois eu peço perdão a Deus. Não, irmã, não pode. Nós temos que ter a mansidão do Senhor. Amém? Nós temos que, na hora difícil, provar que nós somos de Deus. A Bíblia diz assim, que fala a boca do homem, o que o coração está cheio. Se nosso coração está avivado, nós vamos falar o quê? A palavra de Deus. Amém? Hoje o pastor ligou para mim, como eu não vim para cá, ele ligou para mim, resolveu tudo para mim, glória a Deus, amém? Mas ele ligou para mim e deu umas notícias ruins. Escuta só que eu vou te contar. Primeiro ele falou para mim que o irmão foi mexer e foi tentar arrumar. E além de que eles estavam todos com problema, aí achou o problema e deu daí começou a parar todos os ar. Parou. E a nossa reunião, era 1 hora isso. A nossa reunião era, que hora? Às 5. Aí eu respirei fundo e falei assim para Deus, em pensamento, falei para Deus, o Senhor sabe. Amém? Aí eu falei assim, eu estava estudando, eu falei assim para o pastor,
Profetiza, filho do homem, repreende esse capeta aí para mim, em nome de Jesus, amém? Aí ele deu risada, ele falou assim, eu já estou vendo, já estou correndo atrás, já estou amarrando, já estou fazendo de tudo. Mas nós precisamos profetizar, amém? Então esse problema poderia ter tirado tudo o que eu estava fazendo. Eu podia ficar nervosa, eu podia parar de estudar, eu podia perder a bênção. Só estou dando esse exemplo para você ver que as coisas simples para Deus, amém? E nós perdemos a bênção. Nós murmuramos, então nós precisamos, veio a notícia ruim, você lembra, profetiza. Deus falou para Ezequiel, profetiza, ó Ezequiel, filho do homem, sobre esses ossos, amém? E o que ele fez? Ele ficou calado? Ele falou, não dá não, hein, Senhor, tá feia a coisa aí, né? Que a gente falaria isso. Ele profetizou e nós precisamos profetizar. E precisamos ser essa geração avivada e sabermos para onde nós estamos caminhando, com avivamento de verdade, sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Diga glória a Deus. E vamos lá, deixa eu pegar aqui. O avivamento não é ser enviado, mas é dizer, eis-me aqui. Amém? Em tudo para Deus nós temos que dizer, eis-me aqui. Amém? E muitas vezes Deus está chamando você e você fala assim, ai Deus, estou tão ocupada. Ai Deus, eu tenho um trabalho. Ai Deus, eu preciso fazer janta. Ai Deus, eu preciso fazer um negócio aqui. Eu preciso arrumar minha casa. Eu preciso fazer o outro. Ai Deus, não dá para ir hoje. Não posso. Hoje Deus sabe, Deus não sabe não, amém? Nós temos que dizer, eis-me aqui. O culto é que dia? Quarta, sexta e domingo. Eu tenho que falar o que para Deus? Eis-me aqui. Eu vou buscar pela minha família, eu vou buscar libertação e eu vou me encher do Espírito Santo no domingo porque eu preciso ser reavivado, amém? Então eu preciso estar disponível para Deus, estar pronto para Deus. Deus coloca a força de verdade porque nós somos muito fracos. Se você olhar a tua força, você vai ver que você é fraco, amém? Nós não conseguimos nada sem Deus. Nós não fazemos nada sem Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o que nos faz forte nos momentos difíceis. Então vamos começar a olhar para Deus, amém? Amém? Porque a minha força, fala assim comigo, a minha força, ela vem de Deus. Glória a Deus. Terceiro, o que Deus faz? Deus faz crescer carne. E carne fala sobre a sensibilidade. Vamos falar um pouco sobre amor. Sensibilidade significa amor. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. O nosso amor é insensível. Ao menor passo de dificuldade, nós deixamos passar. Nós sabemos julgar, apontar, acusar. Nos tornamos muitas vezes fariseus. Amém? O que nós podemos falar sobre o amor? Quando nós amamos de verdade, o amor, ele não julga. Primeira coisa, ele não julga. E muitas vezes nós julgamos as pessoas. Eu sei falar que a irmã não tem amor, porque a irmã não fez algo, vou usar a irmã de exemplo. Que a irmã não fez algo, mas a irmã não ama, porque se ela amasse, ela não tinha feito desse jeito. Mas se eu amasse de verdade, se eu tivesse o verdadeiro amor, eu não falaria. Porque se eu falo, eu sou fariseu. Eu não amo, eu estou fazendo o que amo. Fariseu é toda pessoa que faz, que gosta, ou que fala que faz alguma coisa e não faz. Então, se eu parei para falar da irmã,
seja o que for, para julgar, para apontar, para falar que ela está errada, eu não amo. Não é ela que não ama, é eu que estou errada. A partir do momento que eu reclamo de um pastor, da esposa do pastor, do obreiro, da obreira, da igreja, do fulano, do meu parente, da minha sogra, né? Do meu sogro, do meu irmão, da minha irmã, e vai, da minha família, eu não amo, porque eu estou parando para julgar, eu estou parando para apontar, eu estou parando para acusar. Muitas vezes nós sabemos de alguma coisa que acontece no meio da igreja e a gente começa a murmurar, a falar um com o outro, né? Aí vira aquele bochicho. Aonde está o avivamento? Então, quando nós falamos de amor, nós precisamos amar. Nós precisamos entender o que é amor, porque é muito fácil eu falar que amo e que a outra pessoa não faz. Mas é difícil eu amar e orar pela pessoa sem julgar, sem apontar, sem cobrar, né? Ah, mas é porque o pastor não fez. Não vou mais na igreja porque o pastor não fez uma visita. Não vou mais na igreja porque o pastor não lembrou do meu aniversário. Ele ama, ele diz que ama, e aí? E eu? Onde eu me enquadro nisso? Porque o amor é para os dois. Amém? Não é para mim só. Porque quando eu estou apontando, eu não amo. Porque se eu amar, eu só oro. E peço ainda para Deus ter misericórdia de mim, que estou parando para ver algo, que não estou olhando para Jesus. Amém? Então o amor, a gente precisa conhecer o que é o amor. E precisamos saber que a carne fala tudo sobre sensibilidade, sobre o amor, quando Deus estendeu a carne. Então Ele estendeu o amor no nosso coração, amém? E nós temos que amar de verdade, não como fariseu. Ah, eu amo a irmã, mas eu não amo a outra irmã. Como que é o nome das duas? Primeiro o seu? Patrícia. E a irmã? Francisca? Ivone? Nossa, estou escutando bem. A Ivone, eu falei Francisca. Aí eu amo a Patrícia, mas a Ivone eu passo perto, eu finjo que nem vejo. Que amor é esse, irmã? Ah, não, porque ela é muito chata. Ah, não, ela é muito brava. Ah, não, porque... E aí, o meu amor? Se eu amo, eu amo. O amor de Deus, Ele não escolhe, o amor ágape, Ele não escolhe se Ele ama o mais gordinho, o mais sequinho, o mais bonitinho, o menorzinho, o mais agradável. Não, Ele ama, Ele simplesmente, Ele ama. Amém? E esse amor que a Bíblia fala, que nós temos que amar. Só que eu tenho que amar, você tem que amar. Amém? Fala, eu tenho que amar. Você tem que amar. Olha para a pessoa. Você tem que amar. Amém? Se nós amamos, não vai ter contrito. Não vai ter levante. Amém? Porque você vai apoiar, ao invés de você apontar. Você vai orar, ao invés de você julgar. Não é assim, ah não, irmã, vamos orar. Vamos orar. Não, isso daí já está errado. Quando a gente ama, a gente nem ouve. E nem chega essas coisas no nosso ouvido, porque a pessoa já nos conhece. Porque quando chega muita fofoca nos nossos ouvidos, desconfie de você. Porque você está sendo uma porta aberta aí para o diabo. Né? Um depósito de lixo. Porque tudo que é errado, tudo que o diabo arma, tudo você fica sabendo. Então o lixo vai encostando perto do lixão, né? Então nós temos que ver como que está nosso coração. Tem chegado muita coisa ruim no seu ouvido?
já amarra já. Porque é o Satanás enviando o lixo dele no seu coração. Diga glória a Deus. É isso o que Deus nos ensina sobre o amor e sobre a carne. É a terceira coisa que Deus fez. Aí, o que vamos completar? Já vou completar, tá? Eu espero que você esteja entendendo. Deus fez ajuntar os ossos, mexeu nas nossas estruturas. O que Deus fez mais? Cresceu os músculos, né? Os nervos, que simboliza a força. Que nós precisamos da força de Deus. Amém? Aí Deus fez o quê? Cresceu a carne, que é o amor, a sensibilidade. Amém? Diga glória a Deus. E aí, faltou o quê? A pele. A pele fala sobre o quê? Sobre avivamento. Fala muito sobre o avivamento. Por quê? Fala sobre a nossa aparência. Amém? Porque muitas vezes a nossa aparência tem gostado só de coisas mirabolosas. Nós gostamos só de igrejas lindas, maravilhosas, de cultos com coisas diferentes, com muitas coisas, com muitas história, com muito deslumbre, né? Nós gostamos de folhetos, de cartazes com propagandas com pessoas bonitas, né? Homens bonitos, né? Então, a gente gosta muito disso. Então, a gente não podemos viver de aparência, né? Para tudo o que se olha é a aparência, né? Nós somos julgados pela aparência, então nós temos que estar sempre bem, sempre rindo, sempre bonito. Quando você não se encaixa no padrão da sociedade, você é ridicularizado e assim vai. Mas nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos, nós precisamos de Deus. Amém? Nós não precisamos de nenhuma aparência. Nós precisamos da palavra viva e eficaz que liberta, que quando nós ouvimos, nós somos constrangidos, que recebemos a presença de Cristo nas palavras, e que Deus, quando nós ouvimos a palavra, que Deus possa arrancar o nosso velho homem e injetar em nós a vida de Cristo. Nós precisamos disso. Amém? Nós não precisamos ir na internet e postar a nossa vida. Às vezes a vida está toda destruída e a gente faz uma pose assim, ó, né? Aparência, e põe lá um versículo para atacar alguém, né? Então eu ponho um versículo porque alguém que viu sabe que é para ele. Aparência. Nós não precisamos disso. Ou às vezes a gente posta na internet uma foto chorando e põe um versículo bíblico: o Senhor é a minha força. Ou às vezes a gente posta alguma dificuldade que a gente está passando, mas o Senhor está comigo. Nós não precisamos viver de aparência. Nós precisamos somente de Deus. Vou deixar um recado para você. Se você puder, você anota, que marcou no meu coração, que é a internet. Em vez de nós pescarmos na internet, nós cristãos, a internet está nos pescando. Ela tem pescado muito cristão que estão vivendo só de aparência. Então nós não podemos viver de aparência. Nós temos que ter Cristo em nós. E agora, por último, é o quê? E soprou o Espírito. Estava tudo pronto.
já tinha os corpos todos prontos, já estava com a carne, já estava com o osso, já estava com a pele, já estava tudo arrumado, a estrutura tudo arrumado. O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza, ó filho do homem, aos 4 ventos. Por que aos 4 ventos? Porque quando ele profetizasse, os 4 ventos viriam sobre aqueles corpos para dar o quê? Direção. E nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos que Deus venha nos dirigir o nosso falar, o nosso agir, o nosso proceder lá fora, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que ser realmente mulheres que vencem, amém? Mulheres avivadas, que amém desanimado, vamos lá? Mulheres que vencem, amém? Porque nós não podemos viver na situação que estavam os ossos secos. Nós não podemos, nós temos que deixar Deus fazer uma faxina e receber o Espírito que traz vida, aquele que traz vida sobre nós, amém? Que traz vida sobre nossa casa, que traz vida sobre o nosso casamento, que traz vida sobre os nossos filhos, porque a Bíblia diz que nenhum vai se perder, só o filho da perdição, e os nossos filhos não são filho da perdição, amém? Amém? Então nós temos que receber vida, nós temos que receber esse Espírito de Deus. Nós temos que ser reavivado. E aí todo mundo que muitas vezes olhou para você e viu a sua vida destruída, seu casamento destruído, aqueles que diziam que você não ia dar em nada, aqueles que diziam que você era um fracasso, que você era uma derrota, que nada acontecia de novo. O que aconteceu? Depois que o exército de Deus recebeu o Espírito de vida, eles fizeram o quê? Eles se levantaram e formaram um numeroso exército de Deus. Então o que vai acontecer na sua vida depois que você deixar Deus mexer na sua estrutura? Deus colocar a carne, a força, o coração, o amor, amém? Deus limpar, fazer uma faxina. Deus vai fazer o que com você? Vai te levantar e todos vão dizer que você é o exército de Deus, amém? Um exército poderoso, um exército vitorioso, amém? Aquele que viu a sua vida desgraçada, aquela vida de derrota, aquela vida errada, de prostituição, de lamúria, aquele que viu tudo errado na tua vida, vai ver você uma grande mulher de Deus, liberta, abençoada, de pé, amém? Que Deus vai te colocar de pé, amém? E fala assim comigo: e nós estamos de pé. Eu sou o exército e eu estou de pé. E o exército ficou de pé, amém? O exército do Deus vivo. Então nós precisamos ter esse mover de Deus na nossa vida, amém? Amém? Não podemos perder a esperança. Não podemos ser este vale de ossos secos. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos pedir para Deus um avivamento. E eu quero que você dê as mãos. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar. Eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus, aquele que não é batizado no Espírito Santo. Eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus. Pode dar as mãos, pode fechar o corredor. E você vai orar por você, depois você vai orar para essa pessoa que está do seu lado. Amém? Primeiro, você ora por você. Vamos pedir o avivamento de Deus sobre nossas vidas, com teus olhos fechados.
Vai falando com Deus, soltando a tua voz. Ah, Senhor querido, nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor pode avivar, só o Senhor pode limpar. Assim como o Senhor fez, meu Pai, com Ezequiel. O Senhor primeiro ajuntou os ossos, ajuntou a estrutura, ó Pai. Então venha sobre nossas vidas, Senhor.